Oi, aqui é Gil do Madrugada Cafeinada e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre A Culpa das Estrelas. Ou melhor, como usar folha de fichário para fazer suas anotações quando você não quer riscar ou anotar em um livro. Então, bora! Esses dias eu tava olhando a minha estante e eu pensei em reler algum livro, porque eu tava de ressaca literária. Já tem quase um mês e meio que eu não leio um livro. O último que eu li foi o de Game of Thrones. E eu falei, eu preciso ler um livro. E eu comecei a ler A Culpa das Estrelas. Eu ainda não acabei, eu já tô na metade. Só que eu percebi que eu queria muito anotar. E eu não tenho o hábito de anotar em nenhum livro. Esse livro aqui, eu tenho ele desde 2012. E ele tá zeradinho, parece até novo. Porque eu não gosto de anotar, eu acho que, não sei, não combina com a minha pessoa. Eu tenho um toque muito grande com cuidado de livro, pra mim ele tem que parecer novo, apesar desse livro aqui, ele tá bem usadinho aqui. Eu gosto de livro que tem a cara de novo. Só que, mexendo nas minhas coisas de ensino médio, eu percebi que eu tinha muita ficha. Muita ficha mesmo. Então, por que não unir o útil ao agradável? E aí surgiu a grande ideia de fazer uma ficha com o nome do livro, que nem A Culpa das Estrelas, e colocar as melhores partes. E eu comecei a ter algumas ideias, e até o fim desse vídeo, com certeza, mais ideias vão surgir. Eu comecei com a ideia de colocar a página, qual página, os melhores momentos e quais as páginas, por que reler, principalmente começo, meio e fim, estrelinhas, se o livro em tal ano foi 5, 4, 3 estrelinhas, e mais páginas, porque eu gosto de associar a reler a páginas. Então vamos montar um bonitinho juntos pra ver no que nisso daqui vai dar. E aproveitando que a gente tá falando de A Culpa das Estrelas, eu queria muito falar sobre como é reler esse livro depois de 10 anos, porque a última vez que eu li esse livro eu devia de ter uns 10, 11 anos, que foi na febre da Culpa das Estrelas. Esse livro é escrito pelo John Green, ele é bem famoso, ele ainda é famoso. Ele também escreveu Quem é Você, Alaska, enfim, sabemos quem ele é, a grande maioria. É um livro que fala sobre a Hazel Grace, é uma menina que tem câncer e ela conhece o Augustus, que também tem câncer. E os dois, né, a gente pensa que, na verdade, vai chegando no fim do livro e quem vai morrer, obviamente, a Hazel, mas spoiler, é o Gus. Só que quando você lê esse livro, quando você tem 10, 11 anos, você não entende muito bem o que algumas coisas querem dizer, que nem a depressão que a Hazel tem. Você não vai entender muito bem essa depressão, porque você ainda é uma criança. Apesar, né, generalizando, você não vai compreender muito bem certas palavras, apesar da escrita fácil. E eu marquei várias páginas como, inclusive, eu não lembrava que a Hazel, ela define quando ela vê o Gus pela primeira vez de uma forma que a gente jamais imaginaria no filme. Eu tenho muita imagem do filme associada, não tenho como fugir, mas eu jamais pensaria aqui dessa forma que nem ela descreveu aqui. Peraí. Um garoto olhava fixamente para mim. Eu tinha quase certeza de que nunca ter visto aquele cara na vida. Alto e magro, mas musculoso. Ele fazia cadeira de plástico daquelas usadas em sala de aula parecer minúscula. Eu não tinha esse conceito do Gus na minha visão, porque o Gus do filme é um menino normal. E essa visão de um menino mais musculoso e magro, eu não lembrava dela. E esse foi um dos pontos que quando eu comecei a reler, eu fiquei pensando, caramba, a versão que eu associei estava muito grande ao filme. Então, vamos continuar lendo e a cada ponto que a gente lê, a gente vai falar aqui porque é muito. A segunda parte que eu anotei aqui, que eu achei muito, muito interessante mesmo, é como a Hazel e o Augustus parecem do BookTok. Esse surto que eles têm quando eles estão lendo uma ficção imperial é muito bom, porque ele fica tipo, Hazel Grace, que livro é esse? Ela, bem-vinda ao fã-clube. Eu achei perfeito, porque se a Hazel e o Augustus fossem de 2022, eles certamente fazeriam parte do BookTok. Apesar do livro ter várias e várias partes importantes, uma das minhas favoritas e uma das frases favoritas que eu tenho marcada tá na capa. Eu não preciso me esquentar muito em ler o livro inteiro, mas tá na capa, que é: não sou formada em matemática, mas sei de uma coisa: existe uma quantidade infinita de números entre 1
entre 0 e 1. Tem 0,1 e 0,12 e 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente, existe um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2, ou entre o 0 e 1 milhão. Alguns infinitos são maiores que os outros. Há dias, muito deles, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto ilimitado. Eu queria mais números que provavelmente eu vou ter. E eu fiquei arrepiada porque eu acho essa frase muito boa. Eu acho que essa frase resume o livro inteiro. Se você pegar que é sobre duas pessoas que têm câncer e que certamente uma vai morrer e outra vai morrer depois, independente de qual idade ela vai aparecer ou ela vai morrer. E eu acho essa frase tão aplicável para qualquer coisa que a gente vive na vida, porque a gente, dentro da nossa vida, a gente tem várias vidinhas, e dentro dessas vidinhas são um conjunto de momentos e vivências que a gente tem, e são infinitos, são esse de 0 a 1. A importância que você dá, por exemplo, da forma que você acorda, pode ser o melhor momento do seu dia ou o pior momento do seu dia, ou quando você tá lavando a louça e você começa a pensar em 1000 coisas na sua cabeça e aquilo vira um costume. Então, é de 0 a 1, ou de 0 a 100, ou quando você vai, por exemplo, ler um livro, como aquilo se torna de 0 a 1 milhão, porque quando você tá lendo um livro, tudo é maravilhoso, você tá em um outro mundo, com outras pessoas, vivendo uma outra história, sem se preocupar com nada na sua, você simplesmente se desliga. E eu acho que essa frase aqui, é a melhor que ele já escreveu. Eu posso estar muito enganada, mas no meu ponto de vista, dá pra se aplicar em tanta coisa, que nem eu sou fã de BTS há 7 anos e tem um vídeo do TikTok que usou exatamente essa frase, porque essa frase diz exatamente: eles são um infinito pra mim. Eles são um infinito que não tenho palavras pra descrever, porque é um universo pra mim inteiro. Então, essa frase é a melhor. Esse vídeo foi bem curtinho. Eu só queria realmente fazer um vídeo sobre esse livro porque eu tava com ele na cabeça que eu queria reler. Eu ainda não terminei de reler. Talvez quando eu termine de reler eu fale mais sobre ele, mas eu queria muito só falar sobre ele, porque ele me marcou numa idade. Eu tive até um Insta pra Culpa das Estrelas, porque eu achava incrível a ideia de, tipo, duas pessoas com câncer que poderiam optar por viver como se não houvesse um amanhã, ou pra que viver se não vai valer a pena. E eu acho que esse livro traz exatamente disso, porque o Gus é o exemplo de, tipo, amanhã pode ser meu último dia vivo. E a Hazel é mais do tipo, amanhã é meu último dia de vida, então pra que eu vou viver se não vai valer a pena? E eu acho que quando eles se mesclam, quando eles, tipo, começam a conversar sobre livros, eles se tornam algo maior, e ela se dá a oportunidade de viver, e o Gus, que não tava esperando por aquilo, acaba, né? Alguns infinitos são maiores que os outros, e essa capa aqui é maravilhosa. E obrigada a todos que assistiram esse micro vídeo, que eu só postei mesmo porque é um registro, como se fosse um pequeno diário, sobre estar relendo A Culpa das Estrelas e sobre a ideia que eu nem terminei de falar sobre fazer fichas de anotação, porque pra mim vai ser ótimo, porque eu simplesmente vou pegar o livro, que nem quando eu terminar de colocar aqui as coisas, eu datei, né, que assim, quando eu for reler, eu vou poder ver de novo, é só encaixar no livro, que por sinal ficou perfeito. Eu vou encaixar aqui nessa primeira página. E daqui a alguns anos, quando eu falar, meu Deus, eu vou reler A Culpa das Estrelas pra ser de uma ressaca literária, eu vou ver o que eu senti nessa época, meus sentimentos. E é uma pena que a Giovana de 10 anos não tenha feito isso, porque eu teria adorado ler o que uma cabecinha em informação teria falado sobre esse livro aqui. Muito obrigada a todos e tenham uma boa madrugada.